Olá, pessoal! Hoje nós teremos uma aula um pouquinho diferente, faremos uma aula por meio do vídeo, tá? Nessa aula a gente vai trabalhar com informações do Sistema de Informação do Departamento de Informática do SUS, o DataSUS. A aula será composta de dois momentos. A gente vai fazer uma apresentação teórica agora para vocês, de 10 a 15 minutos. Eu vou pausar o vídeo e vou fazer um outro vídeo a respeito da utilização do DataSUS. A gente entende que nesses dois momentos fica mais fácil de vocês visualizar, tá bom? Então esse primeiro vídeo será de aula teórica e o segundo da parte de exercício de utilização no sistema do DataSUS, e aí vocês terão uma missão de fazer um exercício para entregar para a gente via o Qualtrics. Combinado? Bom, vamos começar então. O sistema de informação, para que ele seja utilizado de maneira adequada no território nacional, ele parte de três pressupostos. O primeiro deles é que o sistema de coleta de dados ele tem que ser efetivo, né? Então a gente tem que ter uma grande abrangência do sistema para que esses dados possam ser coletados e que na sequência a análise desses dados se tornem relevantes para o público, ou seja, para a população em geral. O que esses dados vão trazer para a gente? O perfil de saúde ou doença de uma localidade, né? Então, como sistema do DataSUS, ele tem a intencionalidade de abranger todos os municípios do país, ele trabalha com essa questão de levantar as informações de saúde ou doença nas diferentes localidades. E a proposta fim desse sistema é justamente orientar a implantação e a avaliação de políticas e ações de saúde. Eu selecionei aqui um vídeo para que vocês possam visualizar num outro momento para complementar essa questão da importância dos dados e dados de qualidade na orientação de implantação de políticas públicas, né? Esse vídeo que trata da realidade da cidade de São Paulo, então vale a pena dar uma olhadinha, tá certo? Bom, gente, quais são as características então da coleta do sistema de informação? Primeiro, é necessário a pauta e a definição de uma coleta regular, né? Então, nós temos hoje dentro do nosso sistema de saúde, dentro das unidades de saúde, uma coleta regular de dados de notificação de doenças, informações de perfil epidemiológico das pessoas que frequentam as unidades de saúde, e esses dados produzem informações, né? Quais são outros dados relevantes que a gente tem? Dados de nascimento, de internamentos, de mortes, de condição de saúde. Então, em geral, os dados alimentados para esse sistema do DataSUS, eles partem dessas informações colocadas. Qual que é o fluxo da informação no Sistema Único de Saúde? Nós iniciamos então uma coleta local em unidades ambulatoriais de saúde, nos hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde e também hospitais não vinculados do SUS. Alguns não, todos eles devem repassar algumas informações, em especial aquelas de notificação obrigatória, e outras fontes que são informações extras que podem vir a complementar aí o sistema, tá? Essas informações, elas partem então dessas unidades ambulatoriais e vão para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde compila esses dados via as regionais de saúde dos distritos de saúde da própria cidade, né? Então, na cidade de Curitiba, nós temos 10 distritos. Cada unidade de saúde manda suas informações para o distrito e o distrito reúne as informações das unidades de saúde daquela localidade e encaminha para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde compila essas informações e repassa as informações para a Regional de Saúde. Dentro de cada estado do nosso país, eles têm diferentes regionais de saúde. Aqui em Curitiba nós temos mais de 10 regionais de saúde. Curitiba faz parte da segunda regional de saúde do estado do Paraná. E essas regionais de saúde se organizam com dados para fazer o repasse da informação para a Secretaria Estadual de Saúde, que por sua vez faz o repasse das informações para o Ministério da Saúde. Então, esse é o fluxo das informações dentro do nosso sistema. Bom, quais são os sistemas nacionais que nós temos? 4 deles são os mais importantes. É o Sistema de Informação sobre a Mortalidade. Esse é um sistema que foi lançado em 1975, nós temos dados desde 1979 no sistema.
O SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, ele foi lançado em 1990. O SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, ou seja, o sistema que reúne as informações de doenças de notificação obrigatória. E o SUS, é o Sistema de Informação Hospitalar do SUS, que tem como sua fonte de dados a autorização do internamento hospitalar. Eu vou falar agora na sequência a respeito de cada um desses sistemas. Antes da explanação específica dos sistemas, eu quero só citar que existem alguns outros sistemas nacionais que são bem importantes. O Sistema de Vigilância Nutricional, o Sistema de Imunização, pelo Programa Nacional de Imunização, né? O Sistema de Organização das Informações dos Exames e Medicamentos para a AIDS, o Sistema de Ambulatorial do SUS, o Sistema de Informação do Atendimento dos Ambulatórios, o Sistema de Registros de Câncer e outros sistemas locais que cada cidade tem o seu, né? Então, aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem um sistema de informação, prontuário eletrônico, em cada uma das unidades de saúde, vinculado ao sistema da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Curitiba. Especificamente sobre os sistemas que eu irei detalhar, né? Começando pelo sistema de mortalidade, o SIM. O SIM foi criado em 1979, ele tem dados, em 75, desculpa, ele tem dados disponíveis a partir de 79 no DataSUS, e ele depende muito da qualidade do preenchimento da declaração de óbito. Fazendo um parênteses aqui, né, a declaração de óbito é de função única e exclusiva do médico, somente quem é médico pode declarar o óbito de um indivíduo, né? Ele é um serviço vinculado ao Serviço de Verificação de Óbitos, SVO, e também ao Instituto Médico Legal, ao IML, e ele trabalha também com investigações pelas equipes de mortalidade. Ele depende do acesso aos serviços de saúde, depende, né, de identificar qual é o acesso das pessoas, enfim. Então, ele é um sistema bem importante. A declaração de óbito, para a gente detalhar um pouquinho mais, né, ela vem em 3 vias. A primeira via da declaração de óbito é uma via branca, que é destinada ao local, à cidade, ou seja, o sistema ampliado da cidade para a organização desse dado. A segunda via, a via amarela, é a via familiar, que você entrega para o familiar para que ele possa proceder com as questões de enterro daquele indivíduo, né? E a terceira via, que é a via cor-de-rosa, ela fica na unidade de atendimento daquele indivíduo, pode ser a unidade de saúde, hospital, enfim, tá? Tem algum detalhamento aqui da declaração de óbito que eu gostaria de apresentar a vocês. Nos 3 primeiros campos, então, a gente tem a questão da identificação do indivíduo que entrou em óbito, né? Depois a gente tem as informações de residência desse indivíduo e também as informações de ocorrência do óbito, aonde ele aconteceu, porque ele pode acontecer em outra cidade, diferente da onde ele mora, né? Então é importante ter esses campos aí das informações do cidadão. A parte que eu considero mais importante da declaração de óbito, que eu acho que vocês têm que começar a reconhecer e entender como que funciona, são as causas de morte, né? Nesse espaço, o médico tem por dever identificar qual foi o diagnóstico, ou seja, o que causou a morte daquele indivíduo. E vejam aqui que ele tem diferentes campos de preenchimento, né? Então, você começa pela parte mais ampliada da situação de morte, por exemplo, parada cardiorrespiratória, e você vai estreitando por que que isso aconteceu. Então, a parada cardiorrespiratória devido ou como consequência de. E você tem a possibilidade de colocar 3 outras consequências da situação ampliada de morte. E vejam aqui que ele também pede o tempo aproximado entre o início da doença e a morte, para que também se estabeleça uma linha do tempo, bem como o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Tá certo? A partir desses dados aqui são geradas as estatísticas de mortalidade que são produzidas, né, com base na declaração de óbito emitida pelo médico. Os dados do óbito eles são utilizados para conhecer a situação de saúde da população, também para gerar ações visando a melhoria dessa condição de saúde. Eles devem ser fidedignos e refletir a realidade para que a gente possa estruturar questões baseando-se numa evidência de qualidade. Então, é muito importante que o médico saiba
preencher de maneira bem adequada essa declaração de óbito. Vamos em frente. O Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC. O SINASC ele foi criado em 1990 e a gente tem dados disponíveis a partir de 1994 no DataSUS. Ele é um sistema de informação universal, ou seja, todas as pessoas precisam, né, de fazer uma declaração de nascimento para que ela seja registrada e, enfim, tenha todos os direitos dos cidadãos, né? Nessa declaração, então a gente tem dados sobre o local de parto, dados da mãe, local de residência da mãe também, da gestação, do parto e do recém-nato. Da mesma forma que a declaração de óbitos, ele se apresenta em 3 vias. A primeira via, branca, se destina à cidade, né, para que tenha o registro dessa informação. A segunda via, amarela, é familiar, que serve para que você possa fazer o registro dessa criança no cartório, enfim. E a terceira via, cor-de-rosa, é uma via destinada à unidade de saúde ou à unidade de atendimento, pode ser no hospital, enfim. Tá certo? Então, da mesma forma, o médico deve preencher essas informações de maneira adequada para que a gente tenha os dados dos indivíduos que nascem nas diferentes localidades. O terceiro sistema que eu gostaria de comentar com vocês é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, o SINAM. O SINAM, ele foi definido, então, né, por uma portaria, número 204, no ano de 2016, e ele traz, né, dentro desse site que vocês podem entrar, do Ministério da Saúde, ele define a lista nacional de notificações compulsórias de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Então, assim, é obrigatório que o sistema de saúde remeta ao SINAM, a esse sistema nacional, se uma pessoa entra ou adentra em um ambiente hospitalar com diferentes doenças que são notificadas, né? Então eu coloquei aqui um quadro com 48 doenças que são vinculadas a essa situação de identificação, né? Então tem uma periodicidade de notificação, como vocês podem notar. Existem algumas situações de enfermidade que necessitam de uma notificação imediata até 24 horas, e aqui ele coloca, né, o Ministério da Saúde, o Sistema Nacional precisa ser notificado, aqui a Secretaria Estadual de Saúde precisa ser notificada, e aqui a Secretaria Municipal de Saúde precisa ser notificada. Então tem um xizinho em cada um deles, né, o que precisa notificar. Se pode ser uma periodicidade semanal, também ele identifica aqui com um xizinho o que é semanal, tá? Então vocês têm aqui acesso a todas as 48 situações de notificação compulsória no nosso território. É bem importante vocês conhecerem desse sistema, né? Saber como que funciona e saber o que deve ser notificado, tá? Essa aqui é uma fichinha de notificação, então ele traz os dados gerais do indivíduo, né? Traz os dados do local onde o indivíduo está, os dados de sua residência, notificação de surto, enfim. Então, em linhas gerais, tem essa ficha de notificação. E existe também uma ficha específica para cada uma das doenças mais prevalentes. Por exemplo, aqui a gente tem da tuberculose, aqui tem a ficha de atendimento ambulatorial da notificação de DSTs e diferentes outras, tantas, febre amarela, coqueluche, tem uma ficha de notificação específica, tá certo? Vale a pena vocês observarem a ficha com mais detalhamento e em um momento, quando vocês forem até uma unidade de saúde para fazer algum dos estágios, se tiverem curiosidade, vocês podem pedir para o preceptor mostrar para vocês essas fichas. Elas estão nos ambientes ali das unidades de saúde. Bom, e o último sistema que eu gostaria de comentar com vocês é o Sistema de Informação Hospitalar do SUS. É o sistema que notifica a questão de internamento, né, dos pacientes dentro do ambiente hospitalar. Ele não é um sistema universal, ou seja, os hospitais privados eles não têm a obrigatoriedade e nem tem como fazer essa ligação com o sistema de informação hospitalar. Por quê? Porque a fonte de informação desse sistema é a autorização do internamento hospitalar. É vinculado à lógica de faturamento. Então, a partir do pagamento das internações, que eles sabem
quantos dias a pessoa ficou internada, do que ela se internou, qual foi o motivo que levou ela a essa internação, e todas essas informações são repassadas ao sistema, trazendo assim essa informação ampliada dos hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde. Bom, pessoal, dentro dessa lógica do sistema, é óbvio que num país tão grande como o Brasil, a gente tem algumas limitações. A grande ou a maior das limitações é a questão da abrangência, né? A gente tem dificuldade na abrangência total do sistema do território nacional. Então a gente sabe e entende que tem muito subregistro. As grandes cidades, a gente pode até dizer que é basicamente aquilo mesmo que acontece. Mas nas cidades pequenas de interior, muitas vezes as pessoas acabam sendo transferidas até para cidades grandes, né? E não tem essa informação na cidade pequena. Então a questão da abrangência ainda é uma limitação para o nosso sistema. Outra limitação é a qualidade. A qualidade das informações. Infelizmente, ainda a gente não tem uma consciência ampliada de toda a classe profissional de saúde, né? Que essas informações elas têm que ser armazenadas com qualidade. Já mesmo dentro dos nossos hospitais, quem já fez pesquisa em prontuário médico, ou se você está fazendo uma pesquisa que precise de prontuário médico, você começa a perceber que essa qualidade é muito complexa, né? A gente tem uma baixa qualidade de informação dentro dos nossos prontuários. Então, isso também é uma limitação. E outra limitação é a questão da oportunidade. A gente tem determinadas localidades que não tem uma equipe de saúde atuante, né? Se a gente for pensar nas cidades ribeirinhas ou nas cidades que para que se chegue na cidade precisa de um barco, é complicado, né? Então é difícil de você ter todos esses dados mesmo. E esse videozinho aqui que eu postei, né, esse endereço que está aqui no YouTube, vai mostrar a dificuldade do IBGE de fazer as pesquisas de censo. Então visualizem esse vídeo, acho que vocês vão gostar, né? Vocês podem acessar por meio desse endereço e vocês vão ver da grande dificuldade que a gente tem de acesso a essas informações. Então essas são algumas das limitações vinculadas ao sistema de informação, em especial dentro do DataSUS. Beleza? Bom, gente, com isso eu quero agora abordar a questão do acesso aos sistemas nacionais de informação. Para que a gente possa abordar mais detalhadamente, eu vou fazer um outro vídeo. Assim vocês podem acessar esse segundo vídeo com maior frequência, porque ele vai explicar direitinho como que funciona a questão de mexer no sistema do DataSUS. Muito obrigado pela atenção de todos e continuem assistindo.